Não faz problema nenhum, não. A gente vai começar hoje nossa aula. A gente estava falando, né? Eu deixei até aqui, só para a gente relembrar um pouquinho, porque se não fosse por ela me corrigir, a gente tinha falado até um tópico. Mas só para relembrar aquele nosso conceito do byte, aonde, não vou mais falar 1000, porque eu expliquei a vocês que era uma licença poética, aonde 1024 bytes correspondem a 1 kbyte, 1024 kbytes correspondem a 1 mega, 1024 mega corresponde a 1 giga, 1024 giga corresponde a 1 terabyte. Só para a gente lembrar as grandezas. Vamos recapitular lembrando nossos meninos cabeçudos. Lembra que quando a gente perguntou quem foi a América que expulsa eles? Ou a gente não fez esse exemplo? Eu acho que a gente não fez. Fizemos, né? Lembra que a gente fez a brincadeira do América expulso? Aí eu falei, olha, o aluno vai procurar em memória. Ele não achou, ele vai lá no livro e pesquisa. Achou no livro, ele vai armazenar na memória para poder responder o professor. Legal. Só que a gente não está trabalhando com crianças aqui, a gente está trabalhando com computadores. E eu disse que o computador é dividido basicamente em 3 elementos. O processador, a memória e o armazenamento. Lento permanente. Olha só, a gente fala armazenamento permanente, mas tal qual o casamento e o amor, ele é eterno enquanto dura. Ou seja, toda informação armazenada no computador, ela é permanente, que teoricamente ela não vai se perder sozinha, mas a qualquer momento você pode apagar. Só para recapitular, lembrando que o processador processa a memória, memoriza o armazenamento, armazena. Bonito isso, né? Só para a gente lembrar isso. Lembrando esses 3 pontos? Legal. Só que a gente não está trabalhando com uma criança, não estamos trabalhando acessando livros e não vamos perguntar quem foi a América do expulso. Nós estamos trabalhando com uma máquina chamada computador. Aonde? O que lá, naquele exemplo nosso, né, nós tínhamos o livro, nosso livro ficou mal feito, mas tudo bem. No computador, nós temos o HD, ou conhecido, né, que o pessoal gosta de encher a boca, o hard disk. Pode até estar com pigarro, né? Hard disk ou disco duro. O HD no computador é onde ele armazena todas as informações. Ou seja, liguei o computador, a memória dele está zerada, ele não tem nada na memória. Ele começa a acessar o HD e carregar as informações que ele precisa na memória. Ou seja, sistema operacional, programinha antivírus, tudo que você vai precisar para começar a trabalhar, ele vai no HD e começa a ler. Mas o que é o HD? Para quem nunca viu, isso aqui é o HD do computador. Essa peça fica montada dentro do gabinete do computador. Ela é conectada à placa-mãe por um cabo, que a gente chama de cabo flash, que não é mais usual, por um cabo, e aqui a alimentação de energia dele. Aqui dentro ele tem armazenado fotos, vídeos, músicas, documentos, sistema operacional Windows, o joguinho que ele baixou da internet, tudo que o usuário armazenar. Isso aqui funciona igualzinho o pendrive. Só que esse aqui só funciona conectado diretamente ao computador. Tem até a unidade portátil dele, mas a gente vai entrar nesse esquema depois. Diferente do pendrive que você pega e põe no bolso, isso aqui fica meio difícil, né? Você botar no bolso assim, carregado. Apesar do meu, até Deus ficou legal. Então, especificamente esse aqui que está na minha mão, esse disco rígido, tem a capacidade de 20 gigabytes. Perdão que o gigabyte é B maiúsculo. 20 gigabytes. O nosso pendrive era 4, 8, 16. Então ele é maior do que o pendrive. Isso aqui não é nada para um computador. Isso aqui de armazenamento, isso aqui já não é nem mais usual. Isso aqui é peso de papel. Só para você ter uma ideia, lembra que eu sempre falei para vocês? Não se iludam pelos tamanhos, se iludam pelas grandezas, correto? Esse disco rígido armazena 20 gigabytes. Esse é um disco rígido de notebook. Enquanto esse aqui armazena 20 GB, esse pequenininho aqui armazena 320 GB. Esse aqui, 320 GB. Esse, 20 GB. Não tem pegadinha. Ambos são gigas.
Esse daqui é uma fração mínima desse de cá. E esse aqui já não é nem mais usual. Esse aqui também já saiu de linha. Os atuais têm 500 GB ou até 1 TB. HD de 320 só quando é conta de estoque. Se você acha algum computador, vai vir com um HDzinho desse tamanho. Agora, olha a diferença de altura, de largura, de comprimento, tudo. Até o peso dele. Ah, mas esse aqui é de notebook. Se eu quiser, eu posso montar isso aqui dentro do computador de mesa. O computador de vocês é esse HD aqui que está instalado aí dentro. Por vários motivos. Economia de tamanho, peso, aquecimento. Mas o funcionamento dos dois é absolutamente igual. A forma que eles gravam e leem informações. A diferença básica é essa tecnologia, eu já olhei a etiqueta aqui, é de 2002. Ou seja, início do século XXI. Eu não sei se vocês lembram, né, que a gente está no século XXI, né? A gente via aquele filme, desenho dos Jetsons. Vocês lembram dos Jetsons? Que voavam, sabe? Aquilo ali se passava em 1991, aquele desenho. Era quando eles consideravam um futuro longínquo. Que era o século, final do século XX. Então, esse daqui, ele já é mais novo. Esse HDzinho aqui deve ter uns 2 anos no máximo. Esse aqui deve ser de 2013, porque não tem etiqueta aqui para identificar. Não tem. Se tem, apagado. Mas tudo bem. O que interessa para a gente é que essa tecnologia evoluiu para esse tamanho e esse tamanho. Isso aqui já tem coisa muito maior. Como eu disse, você tem ele de 500 GB, que teoricamente seria quase 50% maior. E tem ele desse tamanho de 1 TB, ou seja, de 1024 GB. Tudo bem que aí fica caro. Agora é o seguinte, se você entrar for comprar só uma peça daquela, essa aqui é a parte que eu acho engraçada. Se você entrar tipo no Mercado Livre, você encontra HD de 320 a comprar, a vender ainda. Aí você olha lá, o cara, isso loja, tá? Não é coisa usada, velha não. Numa loja, um HD desse está custando uma faixa de R$230. Aí que vem a parte engraçada. Um HD de 500 GB custa 240. Um HD de 1 TB está custando mais ou menos uma faixa de R$280. Aí eu te falo, para que eu vou comprar isso aqui, se por R$10 eu consigo ter quase o dobro? Ou por R$50 a mais, eu tenho, tipo, quase 4 vezes mais de espaço. Qual é a explicação desses preços tão próximos um do outro? Para o fabricante, a linha de montagem, o maquinário que ele utilizava para fazer este disco rígido, ele utiliza o mesmo maquinário e o mesmo material para fazer esse. Mudaram alguma coisa no circuito, mudou alguma coisa numa tecnologiazinha que não encarece a produção para ele. Então ele consegue fabricar o HD com o mesmo custo, ganhando R$50 a mais por peça. Para ele está tendo um lucro em cima, é como se ele tivesse pego isso daqui, que ele gastava X, e aumentou a margem de lucro dele vendendo o mesmo produto. Só que agora vende um produto muito maior, com uma margem de lucro maior e mantendo os custos dele ao que era antes. Então, isso é o nosso livro. Não se iludam pelo tamanho, parece uma caderneta. A capacidade dele, você conseguiria, dentro desse HD, colocar toda a enciclopédia britânica. E muito mais, tá? Isso seria só, vou botar aí, toda a Bíblia Sagrada, toda a enciclopédia britânica, todos os livros de Tolstói, Guerra e Paz, Os Miseráveis. E ainda sobraria espaço para você botar muito filme. Lembra que eu falei, um filmezinho são 700 MB. O troço é 320 GB. Dá muita coisa aqui dentro. Tá? Quando eu falo, quando o pessoal vai comprar um computador, tem só que observar o tamanho mínimo. Isso aqui, 501 TB, é o que se considera as máquinas usuais. Ah, mas o César falou que 320 são de linha. Eu estou vendo uma promoção lá na Ricardo Elétrica, o preço está bom, mas o HD é de 320. Não tem problema.
Se o preço for bom, vale a pena comprar. Por um simples motivo. Deixa eu ver se aqui pode conseguir. O que seria isso? Eu vejo que são algodones. Por um simples motivo. Não é que o computador seja ruim porque está barato, não. É porque, como isso aqui saiu de linha, encalha. Então, os fabricantes querem desovar logo isso. Mas para você em casa, isso aqui é um espaço monstruoso, você não vai ter utilização para isso nunca. Mas se está no preço bom, por que eu não vou comprar? Agora, se você tiver um computador a R$990 e o outro a R$1.000 com HD grande, aí vale a pena. É o mesmo computador, a diferença de R$10. É complicado, é um troço que na hora de comprar, eu digo que é igual comprar carro usado. Você tem que ir com o mecânico. Porque você não tem, por mais que você pesquise, não tem como ver. Legal. Conhecemos então nossa unidade de armazenamento? Só um apêndice. Isso aqui é a placa-mãe do computador. É aqui que todos os componentes do computador são conectados e fixados. Temos aqui os quartos de memória. Aqueles HDs que eu mostrei seria esse conector azul ou esse de cada, dependendo do modelo, que a gente tem o conector SATA e o ATA. Aí ele tem aqui as saídas de vídeo, teclado, mouse. Todo o computador, se você olhar na parte de trás dele, você vai ver esses mesmos componentes. Baixa térmica. Esses mesmos saídas aqui. Onde você tem saúde, Deus te fez na sua televisão. O rosa é microfone, o verde é caixa de som, o azul é a entrada de áudio, porta USB, rede USB, vídeo, porta serial, que é utilizada para, por exemplo, impressoras fiscais, impressoras do modelo antigo. Isso aqui já não existe mais nas máquinas novas, esse tipo de saída aqui, porque essa impressora ninguém tem mais, que as impressoras antigas chamavam de impressoras paralelas, toda impressora agora é USB, e teclado e mouse. Teclado é o roxinho, mouse é o verde. Esse padrão de cores, como o nome diz, é padrão. Todo conector de teclado é lilás, roxo, né? Todo conector de mouse é verde, porque os dois são iguais. Então, na dúvida, é só você lembrar, né? Mouse é verde, teclado é roxo. Normalmente, o próprio conector do teclado já tem essa cor. Os nossos aqui, se você olhar, não tem, é preto, porque eles não são aqui, eles são USB. É uma outra coisa. Você pode, né, ter tudo USB, mas vamos para lá. Então, esse daqui, vamos botar assim, é o esqueleto aonde vai ser guardado. Vamos botar esqueleto formal, né? Vou botar assim, é a estrutura onde vai ser colocado o nosso livro, a nossa memória e o nosso processador. Como dito anteriormente, já sabemos aonde o computador vai buscar informação, quem foi a médico que fez curso. Mas lembra, qual é a primeira coisa que ele faz quando a gente pergunta a ele quem foi a médico que fez curso? Deixa eu ver se eu tenho isso em memória. Quem é a memória do computador? Vamos esquecer a situação do nada. Deixa eu... Depois eu faço esse grande para você. Eu já fui nomeado, desculpa. Então o que acontece? Quando ele vai fazer a leitura da informação, né, de quem foi a médica expulso, que ele procurou na memória, não achou. Aí ele vai no disco rígido. Então, vamos esquecer um pouco nossos meninos cabeçudos, vamos trabalhar com o computador. Você deu lá a entrada no comando. Quem foi a médica expulso? Enter. Que é para isso que serve o Enter. É para o computador saber que está na hora de executar o comando que você está dando a ele. Ele procurou na memória, não achou? Ele foi lá no disco rígido, leu as informações do disco e carregou na memória. Não estamos trabalhando com ser vivo. Então, a memória do computador é isso aqui. Esse é o famosíssimo pente de memória. Aqui, ele armazena as informações para o processador poder trabalhar. Quando você desliga o computador, tudo que está armazenado aqui perde. Quer ver uma coisa? Quem aqui já teve a situação de estar digitando um trabalho e dar um problema no computador e você perder tudo que digitou? O que acontece? Deu um pico de luz, o computador travou. Meu Deus, eu não salvei o trabalho, perdi tudo. Por que perdeu tudo? Que enquanto você está lá escrevendo, se você não salvar na memória permanente, aquele texto que você está escrevendo está aqui. Só que essa memória, diferente do pendrive que você carrega no bolso, essa memória só mantém o conteúdo dela enquanto existe energia elétrica. Faltou luz, ela apaga tudo.
você perde o documento que você estava escrevendo. Teve uma cliente minha, que não entendi, ela foi fazer uma tese de mestrado, ela se entusiasmou, ela escreveu quase 60 páginas, deu 52 páginas mais ou menos, escrevendo direto para que a pessoa teve aquele, fez assim, ó, puf, acabou a luz. Ela não salvou uma única vez, ela perdeu tudo, ela entrou em desespero, ela ligou para mim para a sorte, é que quando eu formatei o computador dela, eu configurei o editor de texto para salvar o documento a cada 5 minutos. Ele cria um arquivo temporário a cada 5 minutos. Então eu consegui fazer ela perder só 5 minutos de trabalho. Mas se eu não tivesse feito, pouquíssimas pessoas fazem isso e sabem como fazer isso, que isso não é o original do Windows. Ou até que seja, a pessoa não sabe recuperar o documento, ela tem perdido tudo. Então, o que fica nessa memória, por isso que a gente fala que essa memória é volátil. Quando você falou isso, é do Windows? Também. É porque normalmente quando dá um pane no computador, normalmente fica a página que você está escrevendo. Sim, é porque agora as versões atuais, principalmente 2010, esse troço, ele já abre para você a opção. Mas isso tem bastante tempo, isso era na época do Windows 98, milênio. Agora ele já tem essa opção. Só que você pode regular até o tempo. Você pode mandar ele gravar a cada 1 minuto. Eu acho exagero, né? Porque 1 minuto às vezes você... Mas é legal. O preferível, em vez de você se preocupar tanto com isso, é você comprar uma coisa chamada no break. Todo computadorzinho, pelo menos os que a pessoa tem algum carinho por eles, tem um estabilizador de voltagem. Que é aquele trocinho, né, que você liga e desliga o computador. O estabilizador está para o computador como o filtro está para a água que você bebe. Ou seja, ele mantém a energia elétrica que está entrando para o computador, como o próprio nome diz, estabilizado. Legal. Só que igual o filtro de casa, se acabar a água, acabou. A diferença do estabilizador para o no break ele tem baterias de 12 volts. Acabou a luz, ele em vez de puxar a energia da tomada, ele comuta internamente e começa a puxar a energia da bateria. E mantém o seu computador ligado por um tempo que pode variar de 4 minutos a 20 minutos. Não é para você continuar escrevendo, pô, acabou a luz, eu tenho no break. Não, acabou a luz, opa, peraí, deixa eu salvar meu documento, deixa eu dar o comando para fechar o Windows, deixa eu desligar meu computador de forma correta para evitar que queime ele, acabei, agora eu vou desligar o no break e vou esperar ele voltar. Todos os equipamentos lá na minha loja, lá em lá não, até minha televisão está ligada no no-break. Porque o que mais estraga aqui em Piúma, eu digo que Piúma é um prato cheio para quem está falando de tensão informática. Nós temos poeira em excesso, marisia em excesso, umidade em excesso, calor em excesso e, principalmente, oscilação elétrica em excesso. Isso tudo para o computador é igual você beber água no esgoto. E não querer ficar doente é brincadeira. Então, vamos voltar à nossa memória. Então, isso aqui é o cabeção do nosso garotinho. É a cabeça d'água dele. Só que essa memória aqui é muito pequenininha. Essa memória, não fisicamente. Todo peito de memória, até por causa do encaixe na placa-mãe, todo peito de memória é do mesmo tamanho. Todos eles. Tamanho físico. A capacidade de armazenamento de cada peito de memória é que varia. Por exemplo, aquela ali que eu estou manuseando sem cuidado nenhum, já está queimada. Porque isso aqui é tão frágil que se eu encostar o dedo assim nela, queimei. Com a eletricidade estática do meu corpo, é o suficiente para queimar ela. É como se eu desse um choque nela. Mas se vocês não sabem... O quê? Ué, mas você quer? Experimenta pegar um sapato baixo e esfrega no carpete. Chega perto da pessoa e faz assim, bem de levinho. Você vê o raiozinho sair, igual acendedor de fogão de casa. Sai aquela centelhazinha fina igual uma agulha. Dói! Eu trabalhava num lugar, no prédio, que tinha carpete. A gente, antes de entrar no laboratório... Carpete de que você fala? Tapete, carpete. Era porrada com carpete, piso. Então, quando a gente entrava no laboratório, eu tenho até hoje a minha, usava uma pulseira antistática. Você botava a pulseira, essa pulseira tinha um fio, esse fio a gente tinha um barrado assim, que era de aterramento, e a gente ligava nela.
Então aquela eletricidade estática, igual fosse um para-raio, a eletricidade estática do teu corpo descarrega ela toda hora, você ligar, aí sim ia trabalhar. E queima mesmo, só que você manusear esse troço ele queima. Então, essa memória aí, que é jurássica, ela só tem 16 megabytes de capacidade de armazenamento. Gente, isso não é nada hoje em dia. Esses computadores que vocês estão usando, eles têm 8 gigabytes. Ou seja, 16 mega, 8 gigas. Então isso daqui, para hoje em dia, não é nada. Então para que fabrica um troço desse? Lembra, esse HDzinho aqui, que eu mostrei para vocês, de 20 GB, o que hoje isso aqui é uma piada em relação ao que existe no mercado, na época que ele foi fabricado, que no caso dele foi 2002, é isso aí, 2002, ou seja, há 13 anos atrás, isso daqui era top de linha. Eu passo um exemplo. Você com certeza não, quem lembra do sapato plataforma? Daquele descancarado chamado carinhosamente de cavalo de aço. Lembra do cavalo de aço? Quem tem coragem de usar um troço daquele hoje? Mas na época era... Não precisa nem tão longe não, qualquer roupa da década de 70, começo da década de 80, são peças de roupa ridículas. Só que o que acontece? Se você vestir, ela vai te aquecer. Você não vai estar nua. Só que não é mais usual. Nesse caso não seria o mesmo exemplificação, porque seria questão de moda. Mas seria mais ou menos isso. O fato de uma coisa hoje soar como ridícula não quer dizer que ela já teve a época dela. Então, para esse tipo de equipamento, na época dele, que hoje a gente está trabalhando com o Windows 7. Já tem o Windows 8 e está vindo aí o Windows 10. Na época desse HD e dessa memória, não existia nem o Windows. Quer dizer, o Windows em 2002 existia, só que era o Windows 95, 98, no máximo milênio. Quem sabe o pessoal começando a pensar em instalar o XP, porque para esses sistemas operacionais e os programas que eram usados nele, isso aqui atendia fácil. Até porque na época isso era caro, muito caro. Como está na apostila de vocês, a lei de Moore, né? M-O-O-R, Moore. É porque tem a lei de Moore, a lei de Murphy, né? Que diz que uma coisa pode dar errado, tem a certeza que vai dar errado. Que é uma lei também que a gente usa muito na área de informática. Então, a lei de Moore diz o seguinte: a cada 6 meses, o processador dobra de tamanho, o HD dobra de capacidade de armazenamento e o preço cai quase pela metade. Então, se você voltar, esse fim de semana mesmo foi um cliente lá em casa, ele comprou o computador dele há coisa de 1 ano. O computador dele está novinho, já está absolutamente tudo defasado. O processador que ele comprou, que na época era um processador, não vou dizer top de linha, mas um processador, era o que mais desejado, que é o i3, não se fabrica mais, agora é i5 e i7. O HD dele, que era de 320, também não se fabrica mais, é de 500. Então eu vou esperar sair mais. Não esquece, senão você nunca vai ter um computador. É pegar o dinheiro na hora que você precisar, compra. Compra o melhor que seu dinheiro puder comprar. E esquece, que quanto melhor você comprar o computador, maior a vida útil dele. Você compra um computador, por isso que eu falo aquela história do computador de R$599. Você vai comprar um computador e em 6 meses ele já não está funcionando direito para você. Não que ele dê defeito. Por exemplo, ele lá atrás é aquele tipo de usuário que vê um joguinho novo e vai querer instalar no computador. Ele não sabe se o computador vai ter capacidade para rodar aquele troço. Ele sempre quer coisa nova. Claro. E os outros, esses antigos que a gente tem, comprado mais? Mas que eu digo assim, o meu, por exemplo. O meu tem o quê? Uns 2 ou 3 anos mais ou menos. Com certeza. Até se eu tiver algum problema assim, Ao invés de mandar para repor, para consertar? Sim, só que vem a notícia ruim. As memórias, elas têm uma coisa chamada padrão. Esquece tamanho agora. Isso aí a gente vai entrar um pouquinho em padrão. Padrão que a gente chama é a forma de encaixe dele. Nós tínhamos memória DIN, aí a DIN foi substituída pela DDR, a DDR foi substituída pela DDR2, agora a gente está na DDR3. Isso é uma sigla, mas essa sigla indica o encaixe. Simplesmente o seguinte: seu computador provavelmente é DDR2, a não ser que tenha sido uma compra
bem dimensionada. Não adianta você comprar um DDR3 que não encaixa nele, porque encaixa diferente. Aí que vem a parte chata. Lembra que eu falei que à medida que vai passando o tempo eles vão dobrando e abaixando o preço? Então, essa que é mais antiga é mais cara do que essa. Essa daqui nem se acha mais, que não se fabrica. Então é igual você querer comprar o Gordini. Pode ser que você encontre alguém que tem um lá no fundo do quintal, mas é um carro que não é fabricado há muitos anos. Vocês lembram do Gordini? Ó, diga-se passagem que meu sonho de consumo tem um carro daquele, conhecido como Leite Glória, né? Bateu, desmanchou. Não, aquela tarefa dele era ridícula. Mas foi o primeiro carro que eu lembro que eu entrei na minha vida. Eu estava no colo de alguém e eu lembro por causa do painel. Eu não lembrava do carro, só lembrava do painel. Aí eu pesquisando na internet, que me deu aquele negócio, pô, só não me sai da cabeça, deixa o carro, eu vou descobrir que o painel quer, descobrir que era do Gordinho. Aí eu consegui visualizar o carro inteiro. Aí eu falei, gente, eu quero. E é barato você comprar um Gordinho, só que é um carro ridículo, né? É um carro da década, final da década de 50. Mas é engraçado, dependendo do carro antigo, você pega, reforma ele, você tem um carro mais bonito do que muito carro zero. Eu sou da opinião seguinte, você tem um carro da década de 80, que esteja parecendo que acabou de sair da fábrica, chama mais atenção do que o cara que encostar com um Fiat Zero, um Palio Zero. Vai ter dinheiro, né? Vamos lá. Então isso aqui foi só uma curiosidade, porque aí depois eu falei para você, vai depender do padrão de memória da sua máquina para saber se vai valer a pena você gastar dinheiro com ela. Então nós vimos o armazenamento permanente do nosso HD, a nossa memória, que agora a gente pode usar o nome dela, é a nossa memória RAM. Não interessa se é DDR1, DDR2, DDR3, DDR5, que é a memória do... Toda memória de computador é chamada de memória RAM. Tanto é que se você olhar na promoção do mercado, está lá. HD de 500 GB, 8 GB de RAM. Eles não falam 8 GB de memória ou de memória RAM. Tá? Eles falam só isso, RAM. Isso aqui é um acrônimo, né? Que seria memória de acesso randômico. Tem a RAM e tem a ROM. A ROM seria memória de acesso aleatório, acesso, meu Deus, somente leitura. Read Only Memory. Só que faltou um do nosso elemento. Nós vimos o nosso armazenamento permanente, que foi o disco rígido, e vimos a memória RAM. Isso a gente vai ver diversas outras vezes. Quem é que faltou aqui nos elementos que faltam? O processador. Como dito na edição passada, isso aqui é a placa-mãe do computador. Todos os componentes do computador são ligados aqui. Isso aqui sozinho não serve para nada. Uma placa-mãe de computador custa uma faixa de 180, 200 reais aqui na minha mão. Óbvio que essa está danificada, porque é uma pena. E essa que é a parte engraçada, e eu não entendo isso. Você tem um ferro de passar roupa que custou 25 reais, se ele queimar a resistência tem conserto. Você tem uma peça, uma placa que custa 180, 200, 300 reais, que tem 300 componentes e ninguém conserta. Você não tem reparo para isso aqui. Deu pane, você pega isso aqui inteiro e joga no lixo. Tem lugares que o pessoal tenta consertar, não sei o que, só que dá tanto trabalho que acaba não valendo a pena. Eu acho isso um desperdício. Porque essa placa-mãe, apesar de não ser nova, mas essa placa-mãe, com a quantidade certa de memória RAM, roda qualquer programa dentro do Windows 7 sem problema nenhum. Sem dever nada para uma máquina mais nova. Claro, se você jogar coisa mais pesada nela, ela vai sofrer um pouquinho. Aí, na nossa placa-mãe, nós temos o encaixe para memórias, a qual essa memória, apesar de ser do mesmo tamanho da memória que ela utiliza fisicamente, estão vendo esses dentinhos aqui nela? 2 dentinhos? Esses dentes não encaixam aqui, porque essa memória é DDR1. Essa placa é DDR2. Esse é o problema. Às vezes você está com um problema na placa-mãe, pessoal. Meu processador e minha memória estão boas. Vou aproveitar e vou comprar uma placa-mãe nova, padrão novo.
Pode até comprar, mas você vai ter que comprar o processador e a memória também junto. Porque a que você tem em casa não vai servir aquilo em casa. Então eu vou estar falando, eu não consigo entender isso. Uma coisa barata tem reparo. Uma coisa cara dessa, não tem. Isso daqui, o que antes eu jogava fora, tem empresas que se especializaram em reciclar essa placa. Não para conserto, mas para retirada dos metais preciosos. Essa placa tem até ouro. Tem filamentos de ouro nela. O que pra gente não dá. Não, vou fazer o que com isso aqui? Mas tem um processo que tira esse ouro. Centésimos de grama. Só que se você juntar 100 placas dessas, você já tem 1 grama de ouro. Se juntar 1000, já tem, né? E assim por diante. O pessoal está trabalhando com caminhões dessas placas. Eles vão recolhendo em lojas, isso aqui, igual o pessoal que recolhe seco para fazer sabão. Eles recolhem caminhões dessas placas, estão reciclando. E não é só o ouro, não. Tem prata, tem níquel, tem platina, tem uma opção de metal aqui nobre. E eles conseguem, por meio de dissolver quimicamente a placa, separar esses metais. Então tem empresa que está ganhando muito dinheiro. Só que para você ganhar dinheiro para reciclagem de placa, você tem que ter um volume grande da matéria-prima. Então, essa é a placa-mãe. Esse é o processador. Essa coisa branca em cima dele é a pasta térmica. Porque o processador ferve. Esse senhorzinho aqui, ele chega a quase 100 graus. Para ele não fritar dentro do computador, quando você coloca ele na placa-mãe, ele é montado aqui embaixo. Esse aqui é o radiador dele, igual o radiador do carro. Olha o tamanho da peça, o tamanho do ventilador para ele. Para manter isso sem queimar. Tem inclusive você põe auxiliares e tudo. Então, é isso aqui que faz todos os cálculos do computador. É que essa pasta branca é nojenta. Pensaram até que era a pasta de dente. Depois eu vou passar um papelzinho nele para ilustrar isso. Isso aqui é um processador Intel Core 2 Duo. Ou é um Celeron? Não, é um Core 2 Duo. É um processador da marca fabricante Intel. Ah, como é que eu sei? Muito simples. A Intel, aqui embaixo, não tem pino. Os pinos ficam na placa-mãe. Cada bolinha dourada dessa tem um pininho correspondente ali na placa-mãe que encaixa. Os da AMD é o contrário. Lá são buracos e aqui são os pinos. Então não tem como trocar os troços, trocar as bolas. Eles fizeram de propósito. Para você, se tem uma placa-mãe que trabalha com Intel, você nunca sair da Intel e mudar para AMD. Porque não vai... Tipo assim, eu tenho uma Fiat, bateu máquina no motor, então vou tentar adaptar o motorzinho do Volkswagen nele, botar o motor da Ford. Não encaixa, eles fizeram de propósito. Para só encaixar aquele modelo de motor. Para você não fugir da marca deles. Não que seja melhor, os dois processadores são excelentes, tanto a AMD quanto a Intel. Então, aonde ele vai juntar as informações depois que a memória lê e processar elas é aqui. Aqui é que acontece aquela história do 010000101 0001010101000010001. Eu pareço idiota falando desse jeito. Mas eu sei. A pessoa é idiotão mesmo. Só que é o seguinte, tudo que ele faz aqui é só nessa situação. Lembra que eu falei dos números binários? Aberto, fechado, branco, preto, zeros ou uns. É só o que o computador sabe fazer aqui dentro. Só que ele faz isso muito rápido. Só uma curiosidade, vocês sabendo que o computador não faz multiplicação nem divisão? Ele, para fazer uma divisão, ele só faz soma. Porque, como dito anteriormente, 0, aberto, fechado, positivo, negativo, soma, subtração, é só o que ele sabe fazer. Ele não tem meio termo. Só que o que acontece, se você fizer uma conta para ele assim, calcula 213 vezes 5.400, você vai pegar o caderno e vai fazer uma multiplicação, que ele faz somando 320 mais 320, 5.200 vezes. Só que ele faz aquilo numa fração de segundos, enquanto você demora no caderno por mais rápido que você já tem com a calculadora, ele faz aquilo de uma forma estupidamente rápida. Com isso você nem percebe. E a mesma coisa para a divisão. Ele vai fazendo o cálculo de soma e subtração até chegar ao resultado de raiz quadrada, exponenciação.
Existem já computadores que já fazem esse tipo de cálculo. Aí já entraria em computação quântica, não sei o quê, mas já existe, que eles são absurdamente rápidos. Absurdamente rápidos. Eu digo o seguinte, nossa geração ainda, a geração de vocês, está vivendo uma era de avanço tecnológico como nunca se viu. Porque o que acontece? Antes, os seres humanos tinham que ir para uma prancheta. Não sei se vocês já viram como é que era o projeto de carro antigamente. Os caras sentavam numa prancheta. Por isso, lembra que antigamente os carros não mudavam. De um ano para o outro, os carros estavam sempre iguais. O máximo que acontecia, faltava um frisozinho cromado na lanterna, a porta que era aqui foi para baixo, mas o carro em si não mudava. Atualmente você tem o carro 2015, o modelo 2016 já mudou completamente. E o 2014 era diferente do 2015. Por quê? Com o advento do computador, eles conseguem, o que antes eles levavam um ano para fazer o projeto do carro, eles levam agora 3 semanas. Então o que acontece? Com o computador é a mesma coisa. O computador ajudou a desenvolver os computadores. Então o que antes as pessoas usavam mesa com cálculos e cálculos para poder produzir, bolar um computador novo, o próprio computador faz isso. Então, quando eu estou falando, por que eu estou falando isso? Vocês estão vivendo uma era de tecnologia que não se iludam achando que é só para o neto da gente. Nós ainda vamos vivenciar muita coisa. Eu estava falando para o pessoal um material chamado grafeno. Alguém já ouviu falar em grafeno? O nome sugere o que para vocês? Você fala grafeno, o que lembra? Imagina um material. O que pode sugerir? Grafeno. Exatamente. O grafeno é o grafite. O que é o grafite, para quem não sabe, é aquela ponta do lápis. Então não preciso dizer que é um material fácil de obter e barato. O que eles fizeram? Eles pegaram, imagina você pegar uma ponta de um lápis e você ir fatiando ele até tirar um bico com um tamanho de 1 átomo de altura. 1 átomo de altura. Não preciso dizer que isso é fino. E eles conseguiram descobrir que esse grafeno tem propriedades elétricas, que simplesmente elétricas e físicas, que eu mostrei até para ela. Eles estão fazendo tela de televisão e celular flexíveis. Então você vai poder ter o celular aqui no bolso. Ah não, deixa eu ver um filmezinho e começar a desdobrar ele, igual um mapa rodoviário, e botar ele preso na parede. Isso das espessura de uma folha de papel. Ou você pegar o celular, dobrar ele ao meio, botar no bolso, ou pegar o celular e botar ele no pulso e ele ficar igual uma pulseira, uma argola. Ah, isso aí está longe. Não, não está. A Samsung já está investindo pesado nas primeiras televisões de grafeno. Elas vão ter uma fração do peso das atuais e elas vão ser a espessura de menos de uma revista. Então imagine uma televisão dessa espessura, de uma tela quase desse tamanho, e consumindo uma fração da energia que a outra consumia. Ah, mas isso aí é para a área de tecnologia. Ponte de safena, que normalmente hoje tem que tirar matéria, eles fazem com tubo de grafeno. Porque nosso corpo é feito de átomos de carbono. Nós somos criaturas baseadas em carbono. Então o corpo não rejeita. Eles fizeram uma experiência, vocês podem até ver na internet isso. Eles pegaram uma impressora 3D. A impressora 3D é igual a uma impressora comum. Só que em vez de ela imprimir o papel, ela faz o objeto. Então, por exemplo, eu quero ver como vai ficar meu tênis. Em vez de você imprimir uma foto do tênis, ela imprime o tênis. Só que de um material que não dá para você usar, mas você tem lá o molde para ele. O que eles fizeram? Baseado nisso, eles fizeram um esqueletinho, vamos dizer assim, como se fosse um arame, uma estrutura de arame, de grafeno, no formato de uma orelha humana. E botaram células humanas nessa estrutura. Como se fosse um arame que você quer que a planta cubra ele e faça aquele arranjo. As células se desenvolveram, que estavam numa placa de pedra, numa cultura, desenvolveram e cobriram todo aquele grafeno. Como ele é flexível, a orelha não ficou dura. Como ela era feita das próprias células da pessoa que doou, ela poderia ser reimplantada e não teria. E detalhe, a orelha, eles pegaram o molde da outra orelha e fizeram idênticas. Então, o grafeno serviu como se fosse o vergalhão da obra, e depois ele é absorvido pelo corpo. E da mesma forma que eles fizeram com orelhas, já estão começando a produzir fígados.
rins, pulmões, ossos, músculos. Então, quando eu digo que o grafeno é uma tecnologia que vai mudar a face do planeta Terra, isso não é novidade que saiu esse ano, não. Como eu disse, a Samsung está investindo pesado para já começar a utilizar o grafeno nas suas linhas de televisores. No Japão, desenvolvendo um sistema chamado de elevador espacial. O grande problema para se lançar um satélite ou botar um homem no espaço é o custo do lançamento do foguete, tirando que aquela desgraça explode com uma facilidade maravilhosa. Literalmente, é um elevador que vai levar a pessoa do solo até o espaço. Imagina isso, é um elevador no chão, uma caixa, o cara aperta e sobe e vai embora. Só que para esse elevador subir tem que ter um cabo. Óbvio, é impossível fazer um cabo de aço. Imagina, eu tenho um carretel desse tamanho, ele pesa, por exemplo, 3 quilos. Se eu pegar esse carretel, que tem, vamos botar assim, 200 metros de fio, e fizer um carretel com 2.000 metros de fio, o carretel vai ficar desse tamanho e o peso monstruoso. Então, por isso que eles já estão desenvolvendo esse projeto, já está começando, não é essa distância, mas eles estão começando já a fazer os protótipos. Com isso, a gente, por exemplo, eu quero ir para o espaço, eu quero ver o espaço, eu quero ver a Terra do espaço. O que eu não poderia, eu simplesmente pego um elevador, eu não preciso mais ir no foguete. Isso tudo está sendo possível, depois eu vou mostrar a vocês, vou mostrar para o pessoal, vocês estão achando que é coisa. E outra coisa legal, o grafeno é transparente, porque ele é tão fino, né, como eu disse, um átomo. Ela falou assim, já tem um protótipo de um celular, ele é todo transparente. Porque o grafeno ele tem características até para funcionar como bateria. Então vocês não têm noção. Seria como se fizesse um carro com folhas de papel com a resistência do aço. Então, por ser feito de papel, ele seria extremamente leve. Então, que hoje você precisa de um motor potente para fazer ele andar, você poderia botar até um motor a pedal, um motor com a força de um liquidificador, e o carro chegaria a quase 200 km por hora. Não há limite para o uso desse material. E os caras descobriram ele quase que por brincadeira no laboratório. Eles pegaram um pedaço de grafite e começaram a ver até onde que eles conseguiam tirar. Só que, ó, eles não usaram lâminas. Eles foram tirando, porque o grafite é igual o ardósia. Quem já olhou a ardósia de lado já viu que ela tem tipo camadinhas, né, folhinhas. Eles pegaram com fita adesiva, botava, tirava, até chegar a um ponto que ficou só uma camada. Eles botavam fita adesiva no material, que dissolvia a fita, ficava só aquela camadinha de grafite. Que aí, quando eles chegaram a essa medida de um átomo chamado de grafeno, eles ganharam o prêmio Nobel. Eles estão falando, não é uma coisa que está tipo assim, isso é facturado. Não. Gente, eu estou falando que a coisa é muito legal, é muito legal. A ciência está investindo pesado nisso. Isso vai revolucionar tudo que a gente está vendo. Então o que eu estou aprendendo aqui, nada. Não, é só que você não tem no espaço cultural. Então, por exemplo, você vai poder ter um relógio ou um celular que vai ter uma fita adesiva que você cola no pulso. Você vai poder botar implante subcutâneo para quem é surdo, da espessura de um selo, do tamanho de um grão de arroz que seja, para a pessoa poder ouvir, poder enxergar. Então, a tecnologia é fantástica. Vamos voltar aqui, que isso aqui me interessa. Apesar do gráfico ser um troço muito legal que eu vou mostrar a vocês depois. Gente, conhecemos os nossos componentes básicos do processador, da memória e do HD. Mais do que conhecer eles fisicamente, tá? Nesse caso, o importante é a gente saber sempre a função deles. Para que serve a RAM, o que acontece na RAM, o que acontece no ROM, e assim por diante. Algum mistério, alguma dúvida? Aonde ficamos dúvida hoje? Eu quero mostrar uma coisa, falar com vocês uma coisinha. Está no nosso site da assistência social, mas eu estou divulgando a página. O governo botou no ar essa página, desse jeito, disque100.gov, que é do governo.br. É uma página para você fazer denúncias. Tipo, entrei no lugar lá, pode ser até no Facebook. O cara está lá, botou umas fotos dele surrando uma criança. Ou coisa pior que a gente sabe que infelizmente existe. Você simplesmente entra aqui e você vai ter lá várias opções. Homofobia, perseguição religiosa, xenofobia, neonazismo,
maus tratos da idosa, seja lá o que for. Não é para você denunciar uma pessoa na casa dela que está fazendo maus tratos. Você viu um site, você clica, põe o endereço do site e põe seu comentário, que eles vão lá em cima. E estão indo mesmo. Porque a única forma, lembra, a internet é algo tão vasto que é impossível alguém controlar e fiscalizar a internet inteira. Quando a gente entrar na parte de rede, eu vou falar para vocês que ainda tem uma rede rodando dentro da internet, chamada Deep Internet, a internet baixa. É o lado, que é o lado escuro da internet. Tudo que vocês imaginarem de podridão dos seres humanos está lá dentro. Eu falo a verdade, nunca acessei, não faço nem ideia de como acessa, eu sei que existe porque eu já li a matéria. Não faço ideia de como que acessa, mas a coisa é barra pesadíssima. Só que uma pessoa só sabe que se beber água sanitária vai se intoxicar se alguém primeira vez avisar ela. Por isso que criança é um troço perigoso. Vocês, dentro da área de informática, com o uso de internet, vocês são todas crianças. Com certeza. História de que recebeu um boleto, que recebeu uma fatura, por isso que eu falei que essa máquina toda hora está dando que um item suspeito foi detectado, porque alguém acessou alguma coisa, porque não é que a pessoa, não, eu quero ver isso aqui. Porque no mínimo ela acreditou em alguma coisa idiota. Tipo, clique aqui para ver os números da loto. Veja seu signo hoje. Alguém que lhe ama lhe mandou um cartão. Avisa o Serasa, a pessoa. Às vezes no próprio Facebook também tem um negócio de marca. Só que não é a pessoa que marca, é o próprio vírus que está no computador dele. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter um certo cuidado com o que usa. Isso a gente vai aprender quando for fazer internet. Outra notícia legal, como eu disse antes, dependendo da nossa situação, eu vou acrescentando módulos. Estive conversando com minha esposa, é ela que, a parte de design gráfico, ela nossa, é ela que faz, porque ela que é a perna do código. Aí ela falou assim, vem com a secretária, eu ainda não falei isso, ela ok, não vou conversar, até porque minha esposa depende de uma posição dentro da faculdade. Conforme for, nós vamos ter um módulo de CorelDRAW. Para que serve o CorelDRAW? O CorelDRAW é uma ferramenta feita para você fazer desenhos. Gente, é tipo assim, você olha o desenho, mas você acha que não é desenho, é fotografia. Tem um Photoshop, que é um troço. Inclusive tem um vídeo na internet, o cara transforma a foto de uma mulher, ele transforma a mulher numa fatia de pizza calabresa. E fica perfeita. Você não sabe se ele transformou a pizza calabresa em mulher ou a mulher em pizza calabresa. É perfeita a transformação da fatia de pizza. Ele vai mudando as coisas, não deixa daquilo, só que faz com o vídeo, né, acelerado, você vê que o cara fez aquilo tudo. Então, é fantástico. Só que no caso dela, ela iria ensinar a fazer o CorelDRAW. O CorelDRAW, por exemplo, ele faz coisas tipo logomarcas, você faz o desenho de uma camisa, uma edição de uma fotografia, coisa mais básica. Então, ele é muito feito para quem vai fazer design. Quem vai trabalhar com edição de imagens pesadas, aí é o Photoshop. Ela tendo condições, ela falou assim, não vou cobrar nada não, vê lá se eu vou querer topar, deixa só eu ver lá como é que vai ficar meus horários na faculdade, mas isso seria mais para o fim do curso. Então a gente tem bastante tempo com isso. Gente, dúvidas que ficamos hoje? Na próxima aula, a gente já vai começar a trabalhar com o computador. Aí eu já fiz o meu guia ali. E outra coisa, quem não recebeu a apostila, eu imprimi. Por algum motivo qual eu não sei, eu prefiro até essa altura não saber, já sei, já vai acabar. E prefiro até não saber, não foram buscar, porque eu não tinha como trazer de moto. Então eu vou ver se para amanhã o pessoal traz. Eu imprimi, eu acho que 16 apostilas. À medida que eu estou vendo a situação, eu estou imprimindo. Tá ok? Aqui nem ganhou a apostila não, mas